Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Eu sou Mauro Friesman, 12:01 agora, e você sabe, nosso espaço aqui às quintas-feiras, sempre edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio do Ministério e apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. Para a nossa conversa de hoje, para análise e debate dos temas aqui propostos, vamos colocar aqui o nosso time em campo. A Joseli Chiarella, ela é farmacêutica bioquímica, mestre em imunogenética e assessora da CBDL. Joseli, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez ao Gente que Fala. Obrigada, agradeço o convite, é sempre muito interessante trocar as ideias com este pessoal que vocês selecionam. Espero contribuir aqui para essa discussão de hoje, que vai ser bem interessante pelos temas propostos. Olha, pessoal, representantes do grupo Pacto pela Democracia entregaram ao ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, um manifesto em defesa das eleições. Esse documento expressa o compromisso com a defesa da integridade do processo eleitoral e conclama as instituições políticas e de Estado a mobilização em defesa das eleições. Também critica o presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores pelos sistemáticos e infundados ataques às instituições eleitorais. As entidades também afirmam que a sugestão de que as Forças Armadas façam uma apuração paralela do pleito representa uma grave ameaça à nossa sociedade. Joseli, o manifesto absolutamente necessário para uma situação, como destacou a promotora, esdrúxula, né? É o termo exato. Joseli? Seu áudio fechado. Agora sim, vamos lá. Que capacidade que a gente tem de criar situações ruins, desconfortáveis, né? Porque, como o doutor Júlio e a doutora Maria Fernanda falaram, a gente aqui tem uma... A gente levou tanto tempo para solidificar algumas instituições, quer dizer, essa questão do voto aqui é uma questão já tão sólida, tá? Ainda ontem tiveram novos experimentos para garantir que não existe nenhum problema de fraude, mas este grupo barulhento que o doutor Júlio mencionou, que criou factoides e que levou a esta situação que a gente tem que ficar buscando mecanismos de garantir o que já estava garantido, confirmar o que já era confirmado. Então, assim, é muito ruim para o país isso, né? A gente tem uma boa reputação internacional, inclusive, com o nosso sistema de eleição, né? Sem e dúvida. Que mais uma das coisas que repercute negativamente no Brasil, você desacreditar um sistema e uma instituição já tão consolidada e comprovada e garantida. É uma pena todos esses retrocessos pequenos e grandes que a gente tem visto ao longo dos últimos meses e que eu acho que vão se agudizar ainda mais nos próximos 4 ou 5 meses. Eu acho triste uma situação assim. Vamos lá, 12:21, nosso próximo tema. O segundo dia do maior congresso de educação da América Latina tratou do eixo inclusão e diversidade. A Bet Brasil apresentou os desafios para a educação inclusiva, a democracia na inclusão digital e a criação de uma escola justa e respeitosa. Para especialistas como Marta Gil e Elaine Brandão, que são participantes do congresso, o cenário de volta às aulas presenciais pós-pandemia de Covid-19 é desafiante, mas o professor inclusivo aposta na qualidade de todos os alunos. Ele não vê apenas a cadeira de rodas, vê o aluno e não a condição dele. E sabe que a educação é direito de todos. O educador inclusivo é disruptivo, chega e muda tudo dentro de nós. Joseli, como é que a gente desenvolve um educador inclusivo? Esse é o desafio também, né? Seu microfone. Como é que a gente desenvolve um educador inclusivo neste país de diversidades como o Brasil? Porque uma coisa é você desenvolver um educador inclusivo num centro muito urbanizado, com vários acessos. Outra coisa é você desenvolver um educador inclusivo nos rincões do Brasil. Quer dizer, esta obrigatoriedade que nós temos de ter uma educação homogênea em todo o país, isso já por si só é um desafio. E a gente tem o desafio da fome, porque uma criança com fome,
ela pode ser classificada com algumas incapacidades, porque a capacidade de aprendizado é grande. Então, o desenvolvimento de profissionais da área de educação, ele é um enorme desafio. E eu acho que a gente nunca olhou esse tema da maneira que devia ser olhado, com planejamento, capacitações, respeitando os regionalismos, que eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso aí é um mundo que tem que ser abordado. Num país que as políticas de Estado vão se perdendo ao longo dos governos, porque isto, voltando ao tema anterior, a educação também é um outro tema que a gente vê que está sendo, as bases estão sendo um pouco abaladas das conquistas que haviam sido feitas. Nós tivemos um ministro que diz que criança especial atrapalha o rendimento da classe. Então, nós temos que fazer uma mudança que ainda é muito maior na sociedade. Temos que fazer primeiro identificar os problemas, planejar e executar com capacitação. Será um processo longo e a gente só vai conseguir alcançar um resultado se a gente tiver continuidade. Eu espero que nós possamos partir para uma situação de olhar este quadro tão difícil e complexo e medidas efetivas, que não sejam comprar kit de robótica caríssimo para colocar em escola que não tem nem energia elétrica, né? Então, o problema da inclusão é grande e no Brasil ele é gigantesco por conta das diferenças que a gente vê por todo o país, né? Olha, Joseli, o Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo está investigando 7 casos suspeitos de hepatite grave em crianças nas cidades de São Paulo, São José dos Campos e Fernandópolis. A doença atinge pacientes com menos de 16 anos de idade, que apresentam sintomas semelhantes aos da doença hepática, como icterícia, diarreia, vômitos e dores abdominais, porém, sem a presença do vírus da hepatite. Essa misteriosa doença já afetou mais de 350 crianças em 20 países, com pelo menos 5 mortes. E há a suspeita de que ela possa estar sendo desencadeada pelo adenovírus, que é o vírus comum da gripe, ou até mesmo pelo coronavírus. Por que essa suspeita? O que é que levanta essa suspeita, Joseli, de que tudo isso pode estar por trás disso, né? O adenovírus ou o coronavírus, essa estranha doença sem a presença do vírus da hepatite? Bom, com os dados que a gente tem hoje, a gente tem essa suspeita que o adenovírus, os vírus, eles mutam, né? A gente tem aqui agora esse conhecimento todo acumulado com o coronavírus, os vírus mutam. Então, pode ser que seja um adenovírus que mutou alguma coisa e é capaz, os vírus têm tropismo, eles vão para alguns órgãos e ele seja hepatotrópico, mas a informação ainda é muito preliminar. Por que se chegou a essa conclusão? Porque em alguns casos destas crianças foi identificada uma infecção de adenovírus junto com essa sintomatologia, mas hoje a gente precisa juntar as informações. Neste mundo que vivemos hoje, o primeiro caso foi identificado na Inglaterra, no país nórdico, não me lembro bem, no dia 5 de abril, e hoje nós estamos no dia 12 de maio, a gente tem cerca de 230, 250 casos no mundo, com uma sintomatologia comum, uma necessidade de transplantar 14% dessas crianças. Então, imagina a consequência desta doença, que o transplante é uma alternativa terapêutica muito eficaz, mas eu vou ter uma criança que terá um acompanhamento por imunossupressão o resto da vida. Então, aqui hoje, não me surpreende o fato de São Paulo ter saído à frente, porque a gente tem uma vigilância epidemiológica muito bem organizada no estado de São Paulo, e a gente tem que juntar informações, identificar o que é comum a todos esses casos. É muito comum, porque é no planeta inteiro, nós temos casos na Europa, nós temos casos na América Latina, nós temos casos na Ásia, o comum é a sintomatologia. A causa, ainda não sabemos. E a prevenção fica difícil. A prevenção fica difícil. O que as vigilâncias epidemiológicas, a Secretaria de Saúde tem feito neste momento? Divulgado informação para os pais, para os primeiros alertas da sintomatologia. Então, é o amarelamento do branco dos ossos, as fezes
claras, a pele fica amarela, aquela icterícia. Então, neste momento, do ponto de vista de prevenção da complicação, a gente tem que dar esse alerta para os pais dessa sintomatologia e desmistificar, porque a primeira coisa que apareceu foi uma confusão de que isto poderia ser causado pelas vacinas do coronavírus, e isso é completamente equivocado, porque a maioria dos pacientes, a gente tem crianças acho que de 10 dias a 16 anos, a maioria dos pacientes é menor de 5 anos, que é uma parcela da população que não está vacinada. Então, a relação com a vacina, ela não existe, né? Então, fica o alerta para os pais de observar esses sintomas. Então, vamos aguardar, então, os resultados, né, do trabalho das autoridades em saúde para a gente entender melhor o que é que está acontecendo nessa situação desses casos de hepatite grave em crianças, em menores, pacientes menores de 16 anos de idade. Joseli, a Juliana Rocha está no Instagram e pergunta se já é possível fazer uma análise sobre o uso dos autotestes contra a Covid-19 no Brasil e se as pessoas estão sabendo como é que se usa isso corretamente e se estão comunicando os resultados aos órgãos competentes. Com relação à comunicação, foi criada recentemente uma plataforma chamada meuautoteste.org.br para que as pessoas possam colocar. Os dados ainda são muito preliminares. O que a gente tem aqui é uma redução bastante importante do número de casos, e que agora aqui no estado de São Paulo e no Brasil, nos últimos 3, 4 dias, a gente teve aumento de novo, e nós somos sempre muito negligentes, a gente está testando pouco. Nós sempre testamos pouco e nós continuamos testando pouco. Então, os autotestes, eles têm sido usados como ferramentas em algumas situações muito específicas, por exemplo, empresas que se disponibilizam para os seus funcionários, famílias que testam entre a família para ver o isolamento, porque a gente começou a ver de novo disseminação, mas os dados coletados são muito pequenos. O dado novo que a gente tem é de um aumento de número de casos da ordem de 20% e 30%, pelo menos nos últimos 5 dias. Ainda temos que observar um pouquinho mais. Muito obrigado pela presença. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala. É o Gente do MPD que Fala, sempre às quintas-feiras, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Muito obrigado, minha gente, pela audiência. 1 em 1. Até amanhã.